Compartilhando. Então, vamos. Pai, pode se apresentar aí, por favor? Sim, meu nome é Anderson Guimarães, sou publicitário formado pela PUC e tenho MBA em marketing pela Getúlio Vargas e mestrado em ciência da arte pela UF. Atualmente trabalho como professor na SPM e na Faixa e também faço consultoria e mentoria tanto da área de marketing quanto na área também dou mentoria para escritores, autores assim que estão em processo de construção de livros, de projetos da área artística. E já atuei também com marketing esportivo, já atuei como locutor de rádio, produtor de programa de rádio, de projetos também culturais e fui, durante um bom tempo, publicitário, trabalhando em agências de publicidade na área de criação publicitária. Uhum. Ótimo. Senhor Anderson, a gente está apresentando hoje para você o que seria nosso projeto de IPE. E os integrantes do projeto são o Vinícius Vieira, o Matheus Guimarães, minha pessoa, que é Sebastião Arenas, o João Marcelo, o Matheus Freitas e o Renan Felipe, que ele está demorando um pouco em entrar. A noção principal desse projeto, essa apresentação que a gente está apresentando agora, é explicar mais ou menos o que seria a economia criativa e o empreendedorismo, como elas estão interligadas. E a gente criou para você ver e visualizar e criticar e possivelmente apresentar soluções, 3 árvores de problemas e 3 problemas específicos que são relacionados a esse problema central, que seria a economia criativa e o empreendedorismo. Se tiver alguma dúvida em qualquer momento da apresentação, fique à vontade de interromper e perguntar, porque a ideia principal é você entender o maior possível, a maior quantidade possível de conhecimento. Então, Ok. começando agora, eu vou explicar bem rápido. Vocês estão conseguindo ver a tela? Aham. A apresentação está indo bem? Sim. Sim. Perfeito. Então, entrando primeiramente com o que seria a economia criativa. A economia criativa, definida textualmente pelo Google, são atividades que reúnem economias baseadas na criatividade, cultura, conhecimento e inovação como principais fontes de geração de valor. Como são filmes, músicas, design, publicidade, tudo isso forma parte do que seria a economia criativa. A economia criativa, basicamente, são formas fora do estándar, fora do modelo padrão de geração de valor e estimulação da economia. Atualmente, a economia criativa apresenta 3,1% do PIB brasileiro. Quer dizer que, além de ser uma economia em crescimento, já tem estabelecido quase 5%. Seguindo, ela emprega aproximadamente 6,8 milhões de trabalhadores, seja empreendedores, autoempregados, empresas criativas. O número estatístico atualmente é aproximado a 7,8 milhões. Continuando agora, a gente tem os 3 problemas que vão ser explicados agora para você, que seria a dificuldade de acesso ao capital, concentração de mercado e gentrificação urbana, cada um apresentando algum tipo de impedimento ou dificuldade para os empreendedores em se desenvolver. Não sei se o grupo gostaria de cada um ir apresentando o que seria cada um dos problemas antes de entrar nas árvores, só para o senhor Anderson ter uma maior noção. Não sei se algum integrante da dificuldade de acesso ao capital poderia apresentar agora. Consigo sim, consigo sim. Então, basicamente, a gente notou que as duas principais barreiras para empreendedores da economia criativa são a dificuldade de acesso a capital e o segundo macro problema, que a gente também vai apresentar, que é a concentração de mercado, que existe uma grande concorrência desleal com as grandes corporações. E o grande intuito desses dois macro problemas foram ilustrar as principais barreiras dos empreendedores ao tentar entrar no mercado. E o terceiro macro problema já é diferente,
É o caso da gentrificação urbana. No caso, é a utilização da economia criativa para revitalizar locais valorizados, e acaba, acaba resultando na exclusão da população local e dos empreendedores locais, sejam da economia criativa ou não. Então, acaba que os dois primeiros problemas, eles estão relacionados. As barreiras de entrada no mercado, e a terceira é o uso da economia criativa para uma solução urbana irresponsável, que acaba gerando gentrificação. É, vou continuar aqui a parte do João. Na parte inferior da árvore a gente tem Não, três causas. n- Pode falar, não, João. não, 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 então, ainda não foi para a árvore, né? Não, ainda não. Estamos resolvendo uma situação técnica aqui. Ah, tá, tranquilo. Partes. Não, eu só estava dando o panorama geral dos problemas. Aí Perfeito. ia começar a árvore agora. Só que o Matheus e o Renan Felipe vão entrar na reunião, eles foram quicados. Ah, tá, beleza. Tentando resolver. Vou ter que deixar a apresentação um minuto para voltar no Zoom e deixar vocês em. Tá, tá. Consigo explicar os dois? E os três macroproblemas? Sim, é o panorama geral. Perfeito. Para a gente começar a detalhar nas árvores. Lembrando para cada integrante do grupo, vocês precisam estar com a câmera ligada, tá? Uhum. Ah, Pensador tá. não precisa ter a câmera ligada se não quiser. É a vontade de cada um. Renan e o. Boa tarde, boa tarde. Perfeito. Perfeito. Tá, vamos continuar aqui. Então, agora a gente entra nas árvores. As árvores de macroproblemas, elas existem para a gente conseguir visualizar elas, os problemas como um todo. A parte superior, a gente tem os sintomas, que são os efeitos desse problema na sociedade. A gente tem efeitos diretos e efeitos indiretos, que são causados pelos efeitos diretos. E embaixo a gente tem as causas, que a gente tem primeiro as causas diretas, e aí conforme vai indo mais para baixo, a gente tem causas indiretas que vão causando as causas diretas. Então, é bem simples de entender a dinâmica. Começando pela dificuldade de acesso a capital, eu vou apresentar a parte de cima, a parte dos sintomas, que o primeiro sintoma que a gente consegue observar, o sintoma direto, é o baixo investimento em empreendimentos e projetos. Porque quando empreendedores eles não conseguem acessar crédito ou financiamento, eles deixam de investir na criação, expansão e modernização dos seus negócios. E a gente vai para o outro sintoma direto, que é a alta taxa de mortalidade de negócios e empreendimentos. Porque sem o capital e o financiamento para manter suas operações ou enfrentar períodos de dificuldade, empresas acabam encerrando a atividade de forma precoce, né? Então, aí em cima desses dois sintomas, a gente consegue ver impactos ainda maiores que eles acabam causando. O baixo investimento ele contribui para o menor crescimento econômico e produtivo do país, porque isso acaba reduzindo a criação dos novos negócios e limita a expansão de produção. Também diminui a capacidade de geração de riqueza. E também existe uma menor geração de emprego e renda, porque menos empresas são criadas e acabam e aí menos empresas conseguem crescer, isso gera menos emprego. Então, seguindo para os próximos sintomas causados pelo sintoma direto, a gente tem primeiro, a gente consegue ver que a alta taxa de mortalidade de negócios e empreendimentos, primeiro, ela causa uma redução da inovação e da competitividade das empresas, porque isso acaba fortalecendo oligopólios que já existem nesse mercado da economia criativa, que é uma coisa que a gente vai entrar daqui a pouco. A gente pode ver que é um mercado muito oligopolizado, e também acaba ocasionando uma dependência de capital externo e vulnerabilidade econômica. Os empreendedores de economia criativa eles são muito dependentes de patrocínio ou investidores anjos. E nas entrevistas que a gente fez e nas pesquisas é uma coisa que isso fica muito claro. Para eles entrarem no mercado, eles são muito dependentes de capital externo. Então, eles entram no mercado muito vulneráveis. Agora, o Vinícius ele vai
entrar na parte de baixo, que são as causas tanto diretas quanto indiretas. Bom, a parte inferior da árvore tem três causas diretas para esse macro problema. A primeira é a oferta limitada de crédito e financiamento, que é quando existem poucas linhas de crédito disponíveis. Muitos empreendedores, eles não conseguem acessar os recursos necessários para investir, né? E essa oferta limitada de crédito e financiamento ela decorre de dois fatores estruturais. O primeiro é a baixa disponibilidade de recursos de longo prazo, que reduz a capacidade das instituições financeiras de elas conseguirem oferecer financiamentos mais acessíveis. E essa limitação existe, entre outros motivos, porque tem pouca prioridade política para financiamento produtivo. Isso faz com que esse tipo de crédito receba menos incentivo e investimento. O segundo fator estrutural é um sistema financeiro concentrado e com pouca concorrência. Com poucos agentes dominando o mercado, tem menos competição para oferecer crédito em melhores condições. E esse cenário é consequência de um ambiente regulatório e econômico pouco favorável. Ele dificulta a entrada de novos participantes e reduz a concorrência no sistema financeiro. A segunda causa direta são exigências e burocracias excessivas para obtenção de crédito. Em muitos casos, os empreendedores eles precisam apresentar garantias reais além da sua capacidade financeira. Isso impede principalmente pequenos negócios de poderem acessar esse financiamento. E essa exigência também está relacionada ao ambiente regulatório e econômico pouco favorável, que acaba incentivando modelos de crédito mais conservadores. Agora, para finalizar, a terceira causa direta são os custos elevados de financiamento. Esses custos são consequência de taxas de juros elevadas que tornam os empréstimos e financiamentos mais caros. E essas altas taxas de juros, elas estão associadas ao risco país elevado e à instabilidade econômica. Eles aumentam o risco de operações de crédito e elevam seu custo, né? Assim, em conjunto, todos esses fatores estruturais, eles explicam o porquê do acesso ao capital continuar sendo um dos principais obstáculos para o desenvolvimento dos empreendedores de economia criativa. Agora eu vou passar a palavra para o Sebastião. Agora, continuando aqui, a seguinte árvore que a gente criou e que a gente elegeu para apresentar, que seria um ponto, é a concorrência desleal de empreendedores na economia criativa com grandes corporações. Esse é um tema muito extenso, mas para ter uma visão geral do que seria esse tópico, é basicamente como é que é a diferença entre o comportamento de uma empresa e de grande escala com empreendedores criativos, porque já naturalmente um empreendedor não vai ter a mesma quantidade de concorrência que uma empresa como seria a Adidas ou a Nike, que são empresas estabelecidas a nível mundial, que todo mundo conhece. E agora, se a gente faz essa interpretação de quanta concorrência eles conseguem ter realmente, em comparação com uma pessoa que participa da economia criativa, a gente identificou dois sintomas principais para esse problema principal. O primeiro sendo a redução da participação e de pequenos empreendedores nos mercados criativos. Naturalmente, a gente percebeu que é muito complicado aqui no Rio de Janeiro realmente criar um público-alvo para seu produto, conseguir o nicho e manter, entendeu? Então, esse é o problema principal que a gente entendeu, um síntoma que a gente conseguiu desse problema principal, que desenvolve em fortalecimento de oligopólios, como a gente já conversou, e o enfraquecimento da cultura empreendedora. Hoje em dia, é muito normal escutar na rua que não dá criar um empreendimento, que você tem que pegar um trabalho com a Itaú, ou com algum banco, ou na Adidas, ou alguma empresa que já tem uma concorrência, que já esteja estabelecida e criada aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque é muito difícil como empreendedor, ter acesso a bancos, ter acesso a capital para realmente poder desenvolver as coisas, sua empresa. Então, esses são subsíntomas que a gente determinou da redução da participação. Por que que isso acontece? E a gente achou essas duas formas. O oligopólio se explica sozinho. E quando tem empresas tão grandes que tem quase que um controle absoluto sobre o que deveria ser no mercado, o empreendedor simplesmente não tem como competir com esse nível de aquisição. Uma empresa gigantesca pode criar 100, 200, 300 vezes a quantidade de produção de
um empreendedor criativo. Ainda mais porque o empreendedor criativo depende muito da criatividade dele como uma pessoa física. Empresas realmente têm um setor de criação. Agora, continuando com o segundo síntoma, seria na redução da diversidade cultural e da inovação criativa disponível ao público. A gente determinou que uma situação que é básica e que é muito perceptível é que, como tem uma redução da participação dos empreendedores criativos, em conjunto vai ter uma redução do que seria a diversidade cultural e inovação criativa. Por exemplo, aqui na área, na Zona Sul, é muito complicado estar na rua e ver realmente alguma loja, algum empreendimento que saia do padrão, porque o padrão não é o que gera a concorrência. Ainda mais pelo que a gente explicou das empresas. Seguindo agora com o empobrecimento da diversidade cultural e a menor capacidade de inovação na economia criativa. Essa parte aqui é muito importante. Por quê? Porque ao ter uma menor capacidade de competição, inevitavelmente a pessoa vai ter que focar no que ele sabe que vai gerar algum tipo de valor para o cliente. Porque, afinal do dia, toda empresa, indiferentemente do que fizerem, eles querem gerar um valor para o cliente, porque é o cliente que vai gerar valor para eles. E, finalmente, empobrecimento da diversidade cultural. Naturalmente, depois de ter falado tudo isso, o principal sintoma disso é que se perde o que seria a noção do que é o Rio, do que é a cultura do Rio, por coisas que a gente vai falar mais para frente com o seguinte árvore. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus Freitas, que vai apresentar a parte de embaixo do árvore. É, então, agora eu vou falar sobre as causas que apareceram na parte de baixo da árvore dos problemas, né? A primeira causa é a concentração de canais de distribuição e da visibilidade, né? Isso, na prática, significa que poucas empresas controlam os principais meios de divulgação e de comercialização, né? Com isso, pequenos empreendedores acabam tendo muito mais dificuldade para mostrar o seu trabalho e chegar até o público, né? Um exemplo aqui no Rio de Janeiro é o Grupo Globo, que por ser uma empresa muito forte e com um grande alcance, ela se concentra por boa parte da produção, da distribuição de conteúdo. E claro que isso ajuda no desenvolvimento da mídia brasileira, né? Mas também faz com que produtores independentes tenham menos espaço e menos visibilidade, né? Isso acontece muito por dois motivos. O primeiro, que a maioria das pessoas já está acostumada a consumir conteúdo dessas grandes empresas, como elas têm um grande alcance, né, atraindo cada vez mais o público, o que fortalece mais sua posição de ser uma empresa maior. E, em alguns casos, as próprias políticas públicas também contribuem para manter essa concentração, né? O segundo motivo é que pequenos empreendedores têm dificuldade para acessar os principais espaços de divulgação e comercialização, né? Muitas vezes isso acontece porque eles têm menos recursos financeiros para investir e acabam competindo com empresas maiores, que sem a compensação financeira é muito complicado, né? Agora eu vou falar sobre a segunda causa, né? Que é a dificuldade de atrair e manter profissionais qualificados, né? As grandes empresas conseguem oferecer salários melhores, mais benefícios, oportunidades de crescimentos. Além disso, trabalhar numa marca conhecida, né, é muito mais bem visto e mais valorizado. Então, muitos profissionais acabam preferindo essas organizações, né? Por último, temos a concentração de demanda e das oportunidades comerciais nas grandes empresas. Isso acontece porque consumidores, contratantes, normalmente se sentem mais seguros contratando marcas que já são consolidadas e do que os pequenos empreendedores, e encontrando mais dificuldade para construir e conquistar clientes e acabar crescendo, tendo fidelidade. Além disso, os, os contratos de maior valor costumam ficar com empresas maiores, porque eles já têm a estrutura para entender a demanda. Então, as grandes escalas também, né? Enquanto isso, muitos pequenos negócios ainda não estão na fase de crescimento e acabam ficando de fora dessas oportunidades. Então, no fim das contas, todos esses fatores fazem com que grandes empresas continuem acumulando
as vantagens, né? Enquanto os pequenos empreendedores enfrentam maiores obstáculos para competir no mercado, né? Agora eu vou passar a minha fala para o Renan, né? Para falar sobre a gentrificação urbana e os sintomas dela. Então, falando um pouco sobre a gentrificação urbana no Rio, é, que é impulsionada muito pelo uso da economia criativa como vetor de revitalização territorial, né? E alguns dos sintomas são o deslocamento de moradores e empreendedores tradicionais dos bairros culturalmente valorizados, né? Porque com o avanço dessas grandes corporações nessas localidades, faz com que ocorra esse deslocamento dos moradores e faz com que ocorra um aprofundamento da segregação socioespacial e periferização forçada de populações vulneráveis que se localizam aí nessas áreas. Faz também com que ocorra a destruição de redes de sociabilidade, memória coletiva e pertencimento comunitário, decorrência desse deslocamento, né, desses moradores. Outro sintoma também é a substituição de identidade cultural original por modelos pasteurizados voltados ao turismo, né? Com o avanço, como eu disse, dessa economia de grandes corporações, ocorre essa substituição juntamente com o deslocamento de moradores, que faz com que ocorra também uma perda de diversidade cultural urbana e esvaziamento do potencial inovador da economia criativa local. Outro sintoma também, em decorrência disso, é turistificação e perda de função habitacional por conversão em aluguéis de curta duração, crise habitacional em áreas centrais com pressão sobre periferias e infraestrutura urbana e a redução da autonomia econômica dos empreendedores criativos locais. Na parte inferior da árvore, a gente consegue identificar duas grandes causas diretas para esse macroproblema. A primeira é a valorização imobiliária especulativa nas áreas revitalizadas, que é quando um bairro recebe um investimento e passa por processo de revitalização. O valor do imóvel aumenta rápido e muitas vezes acima da capacidade financeira dos moradores tradicionais, o que faz esse povo ser obrigado a sair da área que eles já residem desde sempre. Um segundo possível problema é a expansão não regulada de plataforma de aluguel, o Airbnb, o que faz ser a pessoa ter muito mais lucro alugando de baixa temporada do que fazendo aluguel mais longos. Isso aí é um fator também que influencia demais. Agora, o segundo fator é a realização de operações urbanas consorciadas baseadas em CEPACs. CEPACs é um certificado de potencial adicional de construção, que é o que o município libera a empresas que elas permitem que construtores construam acima do limite básico permitido pelo plano diretor em regiões específicas, fazendo que elas avancem mais do que deveriam. E o que frequentemente prioriza a rentabilidade imobiliária em vez de inclusão social. Essa operação é consequência de um modelo de desenvolvimento urbano orientado à atração de capital privado, sem contrapartidas sociais vinculantes, no qual o sucesso dos projetos é medido principalmente pelo retorno econômico. E a outra causa direta da árvore é o uso da economia criativa como instrumento de valorização imobiliária sem contrapartida social. Em muitos casos, manifestações culturais e equipamentos criativos são utilizados para valorizar regiões da cidade, mas os benefícios desse processo não retornam para a comunidade e ajudam a construir essa identidade. Isso acontece porque existe uma invisibilidade econômica do valor criativo gerado pelos moradores tradicionais nos modelos de avaliação imobiliária. Ou seja, o patrimônio cultural produzido por essa comunidade não é considerado quando um projeto urbano são planejados. Essa invisibilidade deixa a inexistência de métricas de impacto cultural nos modelos de avaliação de projetos urbanos, que normalmente é apenas indicadores econômicos e imobiliários. Assim, a combinação dos fatores cria um ambiente que a revitalização urbana gera uma valorização econômica, mas também produz exclusão social e perda de patrimônio cultural local, como a gente pode ver que está acontecendo agora no Porto Maravilha, aqui no Rio de Janeiro, onde tinha toda uma gama desse povo criativo, de certa forma, que está subindo prédios enormes que não está condizendo com a realidade antiga. Bem, para encerrar agora,
Essas 3 árvores representam o diagnóstico construído por nós sobre alguns dos principais desafios da economia criativa. A partir desse mapeamento, a gente gostaria de ouvir um pouco sua opinião, sua percepção e talvez uma solução a respeito dos problemas. Se quiser, a gente pode voltar a cada problema. Tá ok. Parabéns aí pela análise. Acho que vocês abordaram 3 aspectos muito importantes, mas a economia criativa, ela tem que ser criativa, né? Então, já que os problemas estão aí, ela tem que ser criativa para achar as soluções. E a criatividade não pode ficar limitada ao setor econômico, cinema, publicidade, design. A criatividade pode estar também até numa saída fiscal. Então, de repente, vou registrar minha empresa em outro país. Ou então vou usar o serviço de um país que tem uma tecnologia ou que tem uma mão de obra mais acessível. Assim, ter uma cabeça mais global, coisa comum a empreendedores de outros países que o brasileiro não tem, que vive muito no nosso próprio mundo, e nem na América Latina a gente consegue ter tanta conexão. Então, assim, eu acho que a criatividade, diante das situações que estão postas, é achar saídas inovadoras, inesperadas, soluções que não estão aí. Isso que é criatividade. E então não basta ser criativo no seu design, tem que ser criativo na contabilidade, sabe, na questão da gestão. Isso exige um pensamento muito aberto até para o mundo, né? Hoje em dia, você pode ter parceiros de qualquer lugar do mundo sem precisar visitá-los pessoalmente. Então, acho que o empreendedor brasileiro, ele pensa muito na economia local, pensa muito assim, na sua cidade, às vezes só no seu bairro, às vezes só no seu estado, no máximo no Brasil. Raramente tem um pensamento de globalização do negócio. Muitos anos atrás, assim, alguns anos, sei lá, eu li uma pesquisa que não gosto de fazer isso, né, de não citar a fonte, mas é que já tem tempo. Uma pesquisa com empreendedores, e o brasileiro, assim, era europeus de vários diversos países, americanos e brasileiros. O brasileiro era o menos ambicioso do mundo, é o que tinha menos projeção de globalização de negócio. E a visão dele era abrir uma segunda loja, abrir, sabe, expandir ali na cidade dele, enquanto o europeu e o americano já pensavam no mundo todo como mercado. Então, eu acho que falta ampliar essa visão do empreendedor e achar saídas, né? Apesar de existir esse domínio das grandes empresas, toda grande empresa, ela também tem suas dificuldades. E o fato de um empreendedor ser menor, ele geralmente tem mais agilidade e percepção de tendências que nem sempre o grande consegue enxergar tão rapidamente, porque já está distante da fonte da mudança, das pessoas, da rua, né? Então, essa capacidade de absorver, perceber a tendência antes, pode ser uma vantagem competitiva se você souber usar isso a seu favor, né? A gente tem aí o exemplo da Cazé TV, que na outra Copa conseguiu pegar a brecha de passar os jogos no YouTube, coisa que a Globo achou que não era necessário ter na mão dela, e abriu esse espaço. Algumas marcas de roupa, de moda, conseguiram fechar contratos com os clubes de futebol, mesmo os clubes tendo contrato de marca esportiva, porque a gente não vai lançar marca esportiva, a gente vai lançar moda de rua, fashion.
e lançaram, se não me engano, foi a Reserva. Então, assim, tudo bem que já é uma empresa grande, mas existem, é, existem subcategorias, né? No mundo que reinava as grandes academias, surgiu o CrossFit, o Pilates, o treino funcional. Então, na verdade, quando a categoria está saturada, cria uma nova categoria, né? Então, eu acho que falta. Porque é o seguinte, essas variáveis que vocês colocaram, todas elas corretíssimas, elas existem, elas estão aí. Mas criatividade é justamente conseguir, né, passar por isso de uma forma não esperada, né? Não ficar esperando ajuda do governo, né? Tanta gente se diz tão liberal, mas quer um favorecimento governamental e, e o mercado não consegue se virar sozinho. Então, assim, eu acho que é preciso um pouco mais de uma atitude para achar as oportunidades diante dessas situações que são reais. O que vocês colocaram existe, mas não, por exemplo, uma questão que vocês colocaram aí foi das grandes empresas conseguirem reter os maiores talentos por causa dos salários. Certo, é verdade, né? Conseguem pagar altos salários e as pessoas preferem ficar. Mas tem gente que não está feliz. Como é que você pode trazer um grande talento para trabalhar no seu pequeno negócio? Dá uma sociedade para ele, dá 50%. É melhor ter 50% de muito do que 100% de nada. Chama uma pessoa que é referência em algum assunto e oferece para ela a sociedade. Então, assim você atrai as melhores pessoas. O problema também é que o Brasil, assim, uma parte da sociedade brasileira tem uma dificuldade com essa coisa de ter muitos sócios. Então, e acaba que às vezes os sócios são todos parecidos, têm a mesma competência. E um negócio, ele deve ter sócios, assim, uma visão muito racional, sócios complementares em termos de competência. Então, você tem que ter um cara de tecnologia, tem que ter uma pessoa de gestão, tem que ter uma pessoa mais focada em marketing, comunicação, tem que ter um cara de vendas forte. Então, assim, é melhor ter um monte de sócio e o negócio crescer do que ter dois sócios. Não tenho dinheiro para ter um cara, então isso aí está prejudicando. Pô, dá 30% do seu negócio para essa pessoa que é uma referência. Então, assim, existem saídas. Assim, muitos negócios que hoje são gigantescos e são dominantes eram pequenos negócios no passado. Muitos, muitos. E muitos negócios gigantes quebraram e faliram impérios que você acha, pô, isso aí nunca vai acabar, né? Antes da Globo era os Diários Associados, a TV Tupi, já foi assim um império que você não imaginava que fosse acabar e acabou. Então, hoje em dia a gente vê no mercado do surf as gigantes Kicksilver, Rip Curl, Billabong falindo por erros estratégicos de tirarem o propósito e quererem comercializar em qualquer loja de varejo de qualquer lugar do mundo. Perdeu a essência, perdeu o propósito, perdeu o mercado. Hoje em dia, a Surfwear não representa mais o jovem. O jovem não almeja, né? Aquele jovem que não surfa não vê no Surfwear uma representação dos seus códigos, dos seus valores, porque ela focou em expandir financeiramente, em aumentar a escala, e hoje em dia o resultado está nisso, né? Que está acontecendo. Então, assim, eu acho que todas essas questões que vocês levantaram aí da dificuldade de financiamento, é, essa questão também da gentrificação e da concorrência desleal com grandes empresas, elas existem, isso é fato. Mas aí o conceito de planejamento estratégico, ele surge, essas matrizes,
essas teorias, elas evoluem quando o mundo estava numa crise absurda que nunca tinha vivido antes, né? Então, assim, era ali no final de 60 para 70, era a Guerra do Vietnã, primeira grande crise do petróleo, hiperinflação, golpes de Estado, revolução social e cultural em vários países do mundo, processo de independência em vários países da África. O mundo estava em ebulição, hiperinflação disparando, primeira crise do petróleo mundial. O que as empresas faziam entre o final da Segunda Guerra e até essa época era só projetar. O mundo estava crescendo, reconstrução da Europa destruída pela guerra, reconstrução do Japão. Então, assim, o mundo só crescia, só fazia projeção. Quando o cenário ficou muito incerto, muito difícil de ver, viu que as empresas viram que era necessário construir ferramentas que oferecessem uma análise que permitisse decisões mais assertivas. Então, aí surgem diversas teorias que vocês usam hoje no marketing e na administração. Então, é o seguinte, esse cenário aí existe, mas está na hora de, enfim, de achar solução. Não adianta achar que não tem saída para as situações que estão postas. Elas estão aí, né? Então, imagina, eu quero abrir uma academia, mas todas já são dominadas pela Smart Fit ou por Bodytechs da vida. Cara, cria hoje em dia, o que tem de novos negócios na área de saúde, né? Então, assim, em todas essas áreas, toda hora surge novos polos de comércio de moda. Você vê a Feira da Glória, então existem possibilidades. Não sei se vocês já ouviram falar numa feira de moda chamada Mercado Mundo Mix, que juntava designers de moda jovens que estavam com não tinham loja e faziam uma feira que depois bombou, assim, a coisa ficou gigantesca, absurdo, começou pequenininho, o negócio foi parar no Jockey, foi até hoje não sei se ainda existe, sei lá, depois veio a Babilônia, a Feira Hype, que era a mesma coisa, mas tudo isso juntando pequenos empreendedores. E também essa coisa, aproveitar esse gancho, a coisa do coletivismo, né? Se você é pequeno, se junta com um monte de pequeno, e faz uma coisa mais forte. Eu tive uma colega que tinha sido modelo internacional e estava dando aula numa faculdade que eu também trabalhava, e ela fez um projeto muito interessante, acho que é Petrópolis ou Friburgo, não sei, tem um polo de moda íntima, assim, artesanal muito forte. E não sei qual é a cidade aqui da Serra, né? Não sei se eu estou confundindo, acho que é Friburgo. Assim, de lingerie feita à mão, coisa e tal. E ela juntou aquela coletividade lá, ela preparou um catálogo bilíngue, levou para as feiras na Europa, e eles dividiram containers depois, rateando com outros exportadores. E essa roupa feita à mão, na Europa, tem um tremendo valor agregado. As pessoas pagam caro, assim, porque estão acostumados com produtos industrializados, aquela coisa feita à mão, com um artesão, né, fazendo. Então, isso é raro, isso tem valor. Então, eu acho que tudo que vocês colocaram é fato, existem, devem fazer parte das análises dos empreendedores, da economia criativa, mas eles não podem ficar diante disso parados, porque não tem saída, não tem investimento, o juros está alto, as empresas grandes. Olha, uma empresa grande é um navio cargueiro, você pequenininho é um jet ski, você tem mais agilidade, use isso a seu favor, né? Essa é a sua vantagem competitiva, você está mais perto do que as pessoas estão, das tendências, das tendências antes de serem tendências, quando elas ainda são vanguarda. Então, assim, existe um movimento que é vanguarda, tendência e massificação.
As grandes marcas percebem na tendência. Agora, o pequeno está lá quando a coisa está na fase de transferência da vanguarda para a tendência. O fato dele estar antes tem que saber construir isso aí, tem que saber construir comunidade, construir através do propósito, né? Então, eu acho que assim, sempre existe saída. Não estou dizendo que seja fácil, não é que seja fácil, é difícil. Ser empreendedor exige muito esforço, muita dedicação, muito foco, e eu acho que seria muito melhor se os empreendedores tivessem alguns sócios com competências diferentes, né, e com uma cabeça aberta para o mundo. Será que, de repente, não é melhor abrir o seu negócio em outro país? Eu tenho um cara que eu conheci chamado Frederico Dorei. Ele foi brasileiro, ele foi é um surfista brasileiro, foi top daqui no Brasil, oitavo do ranking, disputou o circuito mundial na década de 80, e depois ele teve uma loja chamada Totem, né? Totem começou sendo Totem Praia, só Totem. O lugar que ele escolheu para abrir essa marca de moda dele foi na Indonésia. Era mais barato produzir na Indonésia e fazer a logística para o Brasil do que produzir no Brasil. E lá ele tinha acesso a matéria-prima de tecido absurdo, de qualidade de material que aqui não chega. Então, assim, eu acho que o empreendedor brasileiro ele tem que olhar para o mundo e ver onde tem o que ele pode querer. Poxa, é difícil financiamento. Pô, mas se eu abrir uma empresa com um sócio indiano, ou vou abrir nas Ilhas Caimã, vou abrir, sei lá, eu tenho. Um dos sócios é da Comunidade Europeia, passaporte europeu, nacionalidade, consegue alguma coisa. Então, assim, eu acho que o empreendedor, ele brasileiro, ele precisa ser uma cabeça mais aberta para o mundo, ele tem que identificar as brechas que as grandes estão dando, tem que ter esse contato com a vanguarda, com a tendência, criar comunidade, criar propósito, desenvolver parcerias e criar movimento, porque parece que alguns negócios querem fazer sucesso sozinhos. Assim, quando você é pequeno, se junta com vários que você cria um movimento. Quando você cria um movimento, você cria uma onda. Isso pode ser em qualquer negócio, por exemplo, música. Por que que o rock Brasil dos anos 80 mais 80, mais 90 também, explodiu? Porque na época você não assistia a nenhum show com uma, duas, três bandas. Cada show, você ia no Circulador, você via 10 bandas, você via 15 bandas numa noite. Cada banda levava, vamos supor, 20 pessoas, o cara se enchia. Cada pessoa. Então, assim, existia hoje uma pessoa faz uma banda quer fazer um show sozinha. E ela não é nada. Então, esse espírito coletivo, então, sabe, assim, pode gerar um movimento, porque você tá abrangendo mais gente. E aí junta por exemplo, moda, desfile, música, teatro, artes plásticas, audiovisual. Então, sempre tem brechas que estão... Audiovisual, então, tem de coisa surgindo. Então, assim, eu acho que a economia criativa, ela tem que ser criativa também no que não é na área não criativa da empresa. Tem que ser criativa na contabilidade, tem que ser criativa nos processos de gestão, tem que ser criativa na como olhar o mercado, olhar para o mundo, na hora de onde é que é melhor eu colocar a minha empresa? É no Brasil? Registrar a empresa no Brasil? Por que ela não pode ser colocada em outro país? Pode ser, pode ser. Por que eu não posso buscar um mercado diferente? Eu tenho que vender só para o brasileiro. Então, assim, eu acho que os problemas estão postos, a análise de vocês incrível, muito bem feita, abrange questões difíceis de serem resolvidas. Não estou dizendo que eu acho que cada negócio tem sua peculiaridade. Eu fiz comentários de negócios diversos, mas
mostrando que sempre, né, encontraram soluções. Na história da humanidade, o homem foi encontrando soluções para coisas que pareciam, né, impossíveis de serem transpostas. Então, assim, mas o que precisa é você ter uma empresa, ser um empreendedor e não querer raciocinar com a cabeça de uma empresa enorme. Você tem que raciocinar com a cabeça de quem é pequeno. Então, assim, como é que na selva os animais pequenos atacam os grandes? Em bando. Se ele for sozinho ali, ele vai morrer, mas ataca um monte, né, e atacam os animais grandes. Então, assim, isso, assim, serve de lição. Assim, eu acho que o, o empreendedor da economia criativa ele tem que ser realmente criativo, não apenas na natureza assim do seu negócio, design, publicidade, moda, o que for. Ele tem que ser criativo na gestão, na questão mercadológica, na questão contábil, fiscal, tem que ser criativo nisso. Às vezes, tudo bem, aqui no Rio não tem uma facilidade, em outro estado está dando uma facilidade para você abrir o negócio, porque tem um programa que facilita isso. Às vezes, em outro município. Então, por exemplo, sua empresa é aqui no Rio, pô, Maricá está oferecendo um programa de incentivo para empresas ficarem lá. Maricá é aqui do lado. Então, assim, tem que buscar saídas não convencionais, não pode ficar pensando, querendo ter um raciocínio de cabeça grande, assim, de empresa grande, com você dentro de um negócio pequeno. Então, eu acho que assim, e sem falar que essa questão da tecnologia, o aspecto tecnologia permite assim, democratiza o marketing, a comunicação, né? Porque não é um investimento alto trabalhar com mídia social, comparando com publicidade tradicional, e dependendo da sua capacidade criativa e de frequência e estratégia, você pode crescer nesse ambiente digital. Assim, tem muitas possibilidades, as coisas eram muito mais, né? Imagina no tempo que se você só tocava, você fazia música, só podia ouvir sua música se fosse em rádio. E rádio tinha esquema com gravadora. Então, hoje em dia, você tem várias possibilidades. Você tem um programa de TV, você não precisa esperar um canal, você pode criar o seu canal no YouTube ou onde for. Então, assim, as pessoas precisam sair da lógica do gigante, porque os gigantes querem que você raciocine com a lógica dele, se achando incapaz de superá-los. Você tem que usar suas vantagens e seus diferenciais, né? Você provavelmente vai conseguir ter um atendimento humanizado, porque você é menor, isso aí as pessoas gostam. Então, assim, eu acho que a situação não, não é para você, está perdida, não tem jeito. Então, assim, diante dessa especulação que acontece, imobiliária, esse aspecto da gentrificação, a buscar uma saída para isso, pensar esse problema de uma maneira, né, a proteger os valores, pensar diante do que já está acontecendo, como evitar, né, esse processo em outros lugares. Enfim, eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa força muito, assim, essa energia de achar as saídas não convencionais, tem que ser uma coisa da essência dele, assim, ou então trabalhada, né? Desenvolvida, aprendida, treinada, mas tem que sempre achar um espaço para entrar, conseguir achar sua categoria, conseguir falar com o seu público.
Enfim, eu concordo com a visão de vocês da análise dos problemas e as consequências, mas, assim, isso não significa que o empreendedor da economia criativa deve aceitar a situação e desistir, né? Ele só tem que ser realmente criativo, e a minha sugestão é que seja criativo não apenas, né, no que ele faz, assim, né, cinema, moda, o que for, seja criativo no aspecto fiscal, no aspecto de gestão, no aspecto de mercado, seja saia do normal. O mundo é grande, o mundo é enorme, pare de pensar apenas no Rio, no bairro, no Brasil, né? O mundo todo pode comprar o que você está fazendo. Então, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode... É isso que eu queria falar inicialmente. Realmente, senhor Anderson, a gente agradece pelo seu tempo. A gente gostaria de ficar, mas já estamos quase por cima do Esse, tempo que a gente tem permitido para apresentar. Novamente, a gente agradece. Você realmente explicou perfeitamente sua visão do que queria ser apresentado para a gente. E se tiver algum comentário final de fechamento, pode fazer. E, se não tem mais, é a sua vontade. Se quiser sair, pode sair. A gente vai fazer o fechamento interno da reunião e depois acabou. Então, Tá bom, só queria agradecer ao convite. Eu, eu tenho um maior prazer em participar desse tipo de atividade. Assim, realmente eu acho que isso é uma troca muito interessante. E queria parabenizar vocês pelo trabalho. Sim, realmente vocês colocaram questões que fazem pensar, que geram uma reflexão importante. E acho que vocês devem disponibilizar isso aí, né? Sim, essa discussão assim num âmbito assim também acadêmico, né? Colocar isso às vezes numa semana de administração, essas questões. E a PUC é um exemplo, né? Porque a PUC tem uma incubadora, né? Então é um canal também a Gênesis é um canal de apoio a empreendedores que tem que ser louvado. Então, muito obrigado a todos, parabéns para vocês. Gostei muito do trabalho de vocês e participar aqui. Muito obrigado. A muito gente obrigado. agradece. a Obrigado gente que Obrigado. por agradece. espera o Tchau, tchau. tempo. Nada, valeu, tchau, tchau. Obrigado. Ficou ótimo, obrigado. Obrigado a vocês. E aí? Vai Agora tomar. fechou. Top. Pessoal. Legal. O tópico de vocês é bem difícil, assim, né? Honestamente, eu acho que o meu, quando eu fiz, era bem mais fácil. Era sobre mulher, política para as mulheres. Isso aí de economia criativa é mais difícil. Porque eu não acho que o problema, tipo, vocês podem voltar no primeiro, esse dificuldade de acesso a capital, tipo, eu não acho que tem dificuldade de acesso a capital. Tipo, eu vejo muitas histórias, assim, de pessoas que pegaram dívidas absurdas, amortizaram as dívidas, tipo, teve um cara, assim, um amigo meu conhecia, que o cara pegou, tipo, 100 mil em dívidas, amortizou para 2 mil, dizendo que o cara tinha tido uma ideia aí milionária, tipo, perdeu o CPF, aí, tipo, não podia mais viajar pelo país e tal, mas também nunca tinha viajado, não tava nem aí, assim. Ele ficou, tipo, com essa dívida. Eu acho que ele pagou a dívida só quando chegou, tipo, a R$ 500. E esse sistema de endividamento do Brasil é bizarro, porque muita gente faz isso. Muita gente pega um dinheiro absurdo e depois nunca paga esse dinheiro, assim. Então, eu não sei se a dificuldade de acesso a capital é realmente um problema para os empreendedores. Eu acho que o maior problema real é o que está no segundo slide, lá no final. Passa aí para o segundo slide. Essas políticas públicas que fortalecem os oligopólios. Porque, tipo, quando o cara começa a ser empreendedor, ele é MEI e é de boa, não paga nada, até 80 mil. Tem umas regulações, tipo, você só pode ser MEI se você não for, por exemplo, você for engenheiro de software, você ficar fazendo programação, você não pode ser MEI. Aí você tem que montar uma empresa.
Tipo, tem umas regulações, assim, para uma empresa realmente, né, criativa, assim, tem uns problemas. Só que as políticas públicas, depois que você, eu não sei exatamente como, mas depois que você sai de MEI para, tipo, lucro real, sei lá, lucro presumido, uma coisa assim, tipo, uma empresa maiorzinha, você começa a ser taxado, e eu acho que é aí que os empreendedores caem, geralmente. É nessa hora, porque, tipo, você ainda não tem um mercado consolidado de clientes, e as políticas do Brasil, você tem que pagar uma porrada de imposto, ter várias regulações, tipo, e aí tem várias coisas que envolvem, tipo, tem muita política do Brasil que, tipo, IBAMA, sei lá, CONAMA, uma porrada de coisa que vai te pedindo para você fazer pequenos serviços, custo fixo fica muito alto, os clientes não, você não tem venda suficiente para garantir ali o bom funcionamento, e aí você quebra. Aí, tipo, por que que as grandes corporações não quebram? Porque a maioria, tipo, tem muitos subsídios governamentais para continuar o bom funcionamento do país. Tipo, eu acho que o Itaú já quebrou uma vez, Americanas quebrou agora, tipo, e todas estão aí, continuam vendendo, porque se realmente, tipo, por exemplo, as Big Techs americanas, se elas quebrarem de verdade, assim, essas empresas de IA e tal, o Google, ou se elas, o Facebook, eu acho que tem uma história que, tipo, o Facebook nunca teve lucro, tipo, não tem lucro há muito tempo, não paga dividendo e tal. Se eles quebrarem, tipo, vai ocasionar um problema enorme macroeconômico. E aí eles ficam subsidiando essas empresas. Essas grandes corporações, no Brasil principalmente, são super subsidiadas. Tipo, a Globo tem uma porrada de isenção fiscal, tem várias regulações que eles não precisam fazer, não precisam investir. Eu Então, a acho que isso é pergunta, desleal. em relação à Globo, que é uma coisa que está muito a ver com o nosso trabalho, né? Uma coisa que tá, nesse problema está muito forte. Você acha que isso deveria mudar? Você acha que, ou você acha que hoje com a internet já existe uma forma de democratizar a produção de mídia, independente das Cara, concessões? assim, eu não sou muito. Eu não sou um cara muito político, assim. Eu não sei direito, tipo, o que que é o certo Uhum, político e tal. Mas eu acredito que, tipo, se existe uma empresa que tá grande e tá funcionando no mercado, tipo, essa empresa é a melhor. Deveria ser a melhor. Tipo, eu não acredito muito no empreendedorismo como solução, assim, tipo. uhum, Eu acho que a Globo, se ela tá funcionando no mercado, ela é a melhor. Só que se existe uma concessão que só a Globo pode transmitir o jogo do Brasil, sei lá, mesmo que você não goste da Globo, tipo, você vai ter que ver o jogo do Brasil. Não tem jeito, assim, né? Então sim. eu acho errado a concorrência desleal, não pela dificuldade, por exemplo, de atrair profissionais ou pela, tipo, concentração da demanda, porque isso é um resultado, eu acho, direto de, tipo, pô, a empresa tá bem, então vou trabalhar na empresa. Ou então a empresa está bem, eu vou comprar com a empresa. Eu acho que a concorrência desleal vem de, tipo, exatamente essa concentração de canais de distribuição ou subsídios fiscais, tipo, investimentos governamentais para que a empresa não vá falir. Cara, pô, se vocês pesquisarem, eu acho que, cara, a maioria das empresas grandes do Brasil já faliram alguma vez e o governo foi lá e ajudou elas a se reerguerem. E aí não quebraram. Tipo, Uhum. eu acho que isso acontece com frequência. Tipo, eu vejo direto assim notícias sobre isso assim, e eu acho isso meio ridículo. Velho, como é que os caras quebraram a empresa e continuam investindo? O modelo de negócios dele talvez não seja o melhor. Aí eu acho que realmente tem uma concorrência desleal. Entendi. Ei, Não sei se eu estou Fernando, viajando, para mas. antes da gente. Não, Não, não. A gente está entendendo já. perfeitamente. Já a gente. Você pode falar o que Uhum. você quiser, tá? É a gente que faz uma análise do que você explica para geral. Não sei se você quiser falar alguma coisa, gentrificação, sua opinião, soluções. Cara, Pode falar. outra coisa também que eu acho. Pô, a PUC é até um tópico maneiro dessa parada. A PUC ela tem isenção fiscal, por ela ser uma igreja. Isso é certo? Tipo, você é uma instituição católica, tá ligado? Eu não sei se isso é certo, honestamente, assim, tipo, isso talvez crie uma concorrência desleal.
É em cima de, tipo, religião. Não sei a fundo do tópico, tipo, não entendo, mas eu e o João, a gente estudava no Santo Agostinho, e o Santo Uhum. Agostinho eu sei que, tipo, cresceu em cima de uma isenção fiscal. É, Sim, a gentrificação urbana, acho que, não, sei lá, eu acho que tá certo tudo aí. Eu não sei muito como esse problema se. Não entendi muito bem como esse problema, tipo, eu não vi esse problema muito como macro problema, mas vocês explicaram bem, então